Olá, eu me chamo Thalissa e junto com o Dalton, a Joyce e a Giovanna, irei apresentar sobre a produção da vacina Oxford AstraZeneca. Esse trabalho é requisito avaliativo da disciplina Enzimologia e Tecnologia das Fermentações 4 do curso de Farmácia da Universidade Federal do Paraná. Inicialmente, iremos apresentar uma breve introdução. Com o surgimento da pandemia causada por um vírus com alta taxa de transmissão e sem tratamentos específicos e eficientes, e em decorrência de seus efeitos devastadores na saúde e na economia, o mundo então se mobilizou na busca por agentes imunizantes contra o agente causador da síndrome respiratória aguda grave causada pelo coronavírus. As vacinas são, então, a contramedida mais importante para combater a pandemia, para que seja possível reduzir as consequências socioeconômicas e principalmente a circulação do vírus e a mortalidade. Desde 2020, várias vacinas eficazes contra o Covid-19 foram desenvolvidas e aprovadas em tempo recorde. A vacina Oxford AstraZeneca foi desenvolvida pelo Instituto Jenner da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e licenciada para produção pela farmacêutica AstraZeneca em abril de 2020. Essa vacina utiliza uma tecnologia biomolecular baseada no chamado vetor viral, através da recombinação do adenovírus de chimpanzé. O microorganismo utilizado para a produção da vacina é o adenovírus, que faz parte de um grupo de vírus que normalmente causam doenças respiratórias, como um resfriado comum, bronquite ou pneumonia, principalmente em crianças. Atualmente, mais de 50 tipos de adenovírus foram identificados e são classificados em 7 espécies, de A a G. O vírus não possui um envelope lipídico e possui uma cadeia de DNA dupla fita contendo de 35 a 37 mil pares de bases, dependendo do tipo de vírus. Possui um capsídeo icosaédrico construído principalmente a partir de proteínas de exon, proteínas de base de penton e proteínas de fibra. Essas proteínas são responsáveis por encapsular o DNA viral e estão envolvidas durante a fixação e entrada do vírus nas células hospedeiras. Os adenovírus são muito utilizados para a transferência de genes para células de mamíferos, pois possuem inúmeras vantagens. Dentre elas, eles podem infectar uma ampla variedade de formas de células em divisão ou células que não se dividem, transduzem eficientemente células em divisão e em não divisão, são fáceis de produzir e são facilmente purificados em altos títulos. As cepas comumente usadas para construir os vírus são bem caracterizadas. A tecnologia de vetores virais, aplicadas à fabricação de vacinas, consiste em utilizar vírus atenuados para transportar para células-alvo ácidos nucleicos relacionados à produção das proteínas do capsídeo do vírus, para o qual pretende-se gerar imunidade, com o objetivo de que essas células-alvo produzam essas proteínas que irão atuar como antígenos para despertar uma resposta imune no organismo. No desenvolvimento da vacina da AstraZeneca, o vírus inativado utilizado como vetor é uma cepa de adenovírus de símios deficiente para replicação por deleção da região do gene E1. A informação genética por ele carregada é um trecho de DNA que codifica o antígeno da glicoproteína de superfície estrutural de SARS-CoV-2. E o meio de cultivo para a produção desse vírus inativado, contendo informação genética de interesse, é uma cultura de células da linhagem T-Rex 293, derivada da linhagem HEK 293. Para o desenvolvimento de um vetor viral, é necessário analisar e identificar as sequências virais relacionadas à replicação e empacotamento do genoma do vírus e a sua patogenicidade. A remoção dessas sequências faz com que o vírus deixe de ser nocivo e passe a ser um transportador de material genético desejado, também chamado de transgene. Ao projetar um vetor viral, é importante buscar características como a ausência de toxicidade para as células e de resposta imune contra o vetor, a capacidade de integração sítio-específica e estabilidade de expressão do gene. O gene transportado pelo vetor codifica a produção da glicoproteína S, uma proteína que forma trímeros no formato de espículas que se projetam do capsídeo viral e que possuem função de reconhecimento e ancoramento da partícula viral na célula-alvo. Esse papel importante no processo de infecção viral tornou a proteína S um alvo promissor para o desenvolvimento de vacinas e anticorpos monoclonais. Expectativa essa que se eleva com os primeiros estudos em modelo animal que demonstram a capacidade do trímero de proteína S junto a adjuvantes de estimular a produção de altos títulos de anticorpos neutralizantes, bem como resposta celular de linfócitos T-CD4, induzindo a imunidade protetora em primatas. A linhagem celular HEK293, que dá origem à linhagem T-Rex 293, é uma linhagem celular hipotriploide, imortalizada de células embrionárias primárias de rim humano, transformadas por transfecção com adenovírus humano sorotipo 5.
A linhagem HEK293 é amplamente utilizada na produção de vetores virais e proteínas recombinantes, principalmente devido à sua facilidade de cultivo e transfecção, bem como à sua capacidade de atingir altos níveis de expressão rapidamente quando cultivadas em meio adequado. Falando propriamente do processo biotecnológico, ele se inicia com a engenharia do vetor viral, que, como já elencamos nessa apresentação, pode ser resumida em 3 etapas, das quais tem-se a obtenção do material genético do adenovírus de chimpanzé, melhoria do DNA e, por fim, a produção de vírus modificado. De uma maneira geral, a produção de vetores virais para vacinas pode ser dividida em partes denominadas de upstream, downstream e formulação final ou acabamento. Inicialmente, há a fase de laboratório, em que preparam-se as culturas de células para posteriores processos. A fase upstream engloba o banco ou estoque de células que passam por uma fase de expansão, e essa fase se finaliza ao introduzir o DNA viral em tais células, produzindo assim o vetor viral. A fase de downstream representa a purificação dessas células que possuem o vetor viral, e geralmente possuem processos de lise celular, clarificação e purificação, envolvendo processos como a ultracentrifugação, filtração de fluxo tangencial e determinadas cromatografias. A fase de acabamento, também chamada de preenchimento acético, representa a formulação e fabricação final do medicamento, em que produz-se em largas escalas de lotes os frascos da vacina. Além disso, a produção possui a fase que representa o controle de qualidade, que irá considerar apto ou não apto para comércio o produto. Mais especificamente sobre o controle de qualidade, segundo a RDC 301 de 2019, que dispõe sobre as boas práticas de fabricação de medicamentos, os requerimentos básicos incluem instalações adequadas, pessoal treinado e procedimentos aprovados para amostragens e testes, tanto de matérias-primas quanto de materiais de embalagem, produtos intermediários, produtos a granel e terminados, além do monitoramento das condições ambientais de produção. São necessários também métodos analíticos validados, registros de todos os procedimentos, e os produtos acabados devem possuir a composição qualitativa e quantitativa em conformidade com o descrito no registro, até mesmo para uso em ensaio clínico, e os componentes devem ter a pureza exigida e estar em recipientes apropriados devidamente rotulados. Devem ter registro de inspeção e dos resultados de testes, e todo lote só será liberado após certificação por uma pessoa delegada pelo Sistema de Gestão da Qualidade, confirmando que este está em conformidade com os requerimentos das autorizações relevantes. Além disso, amostras de referência suficientes de matérias-primas e de produtos devem ser mantidas pelo fabricante de acordo com a instrução normativa específica para permitir uma futura análise do produto se necessário. Para a imunização adequada com a vacina Oxford AstraZeneca, 2 doses são necessárias com intervalo de 12 semanas entre as aplicações. O organismo torna-se, então, capaz de reconhecer e atacar rapidamente o coronavírus caso seja infectado. A eficácia geral apresentada pela AstraZeneca para a vacina nos testes foi de cerca de 70%. Resultados satisfatórios, considerando que a Anvisa exige acima de 50% a eficácia geral. Em junho de 2021, a Fiocruz e o seu Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos de Biomanguinhos assinaram um contrato de transferência de tecnologia da vacina do Covid-19 recombinante com a AstraZeneca. O Instituto realizou, então, com recursos de doações privadas, as adaptações da planta fabril e a aquisição dos equipamentos necessários, e as instalações receberam as condições técnico-operacionais e o certificado de boas práticas de fabricação. Iniciou-se a produção inicial de 2 lotes de pré-validação, depois uma produção de 3 lotes de validação que passaram por testes de comparabilidade pela própria AstraZeneca e depois, seguindo para a produção em larga escala, a Fiocruz começou a produzir a própria vacina nacional. Obrigada pela atenção.